Boas pessoal, mais um vídeo, mais uma emoção, mais uma não surpresa que teve conhecimento por parte dos Mirdia, onde mencionava no título de que efetivamente um incendiário tinha sido libertado por decisão do juiz. Digo não surpresa porque, como vocês já devem estar à espera, para mim não me apanha desprevenido o facto de ver juízes, magistrados, procuradores, Ministério Público, advogados, todo um conjunto de agentes supostamente da lei e justiça que acabam por ilibar, por isentar e libertar suspeitos, criminosos, muitos com factos apurados, e nós temos o caso do Marquês, onde foi escolhido um maçom com tiques coloridos, o magistrado meritíssimo Dr. Ivo Rosas, que foi colocado especificamente na função de juiz de determinado tipo de processo, mesmo para ignorar factos relativamente ao Sr. José Sócrates e à sua matilha socratina e outros afins socialistas. Conforme vos tinha mencionado, o Supremo Tribunal é uma loja maçónica e vocês têm aqui publicação para poderem realmente verificar que até os Mirdia assumem isso. Ora vejam. E isso leva à seguinte questão: se a instância superior da estrutura judicial portuguesa efetivamente é uma loja maçónica, o que é que vocês acham que está abaixo disso? Como é que acham que eles devem comportar-se, proceder e agir? Quantas vezes vocês têm conhecimento que juízes, jornalistas, criminosos foram ilibados sem qualquer lógica aparente, por questões técnicas, sempre por questões técnicas, por documentos, arquivos, comprovativos que desaparecem dos processos, que expiram, as testemunhas são silenciadas ou em paradeiro desconhecido, enfim. E esta é mais uma gota d'água. Se vocês acham que a Justiça e os seus respectivos agentes estão comprometidos em levar para a cadeia todos aqueles que cometem crimes contra a lesa pátria, contra património, contra bens, pessoas, património florestal, animais, esqueçam totalmente, porque isso é uma ilusão. É uma miragem. Nós estamos a níveis de terceiro mundo. E com isso significa que, sim, é a altura deste regime e as respectivas elites, ou grande parte delas, realmente serem simplesmente reformuladas. Já não há palavras para conseguir descrever a impunidade desta gente de avental. E mesmo aqueles que não usam avental, mas comportam como se tivessem. Existe no cenário uma palavra que tem como nome de traidores. E o conceito é muito interessante. Ora vejam. E agora pergunto a vocês, quantos traidores de todos os setores da sociedade, políticos e não só, vocês conhecem? Quantos não deveriam já estar a ser julgados e a cumprir sentenças? E quantos desses vocês veem que efetivamente foram condenados? Percebem? Daí a extrema urgência de renovar este regime, findá-lo, fechar o capítulo, por ser
à purga, à purga positiva, à purga branca, e livrar-nos do mal, Senhor, livrar-nos de todos esses traidores, reformar a nossa sociedade para que possamos ter, efetivamente, toda uma estrutura, desde as suas bases até ao seu topo, possam ser minimamente idóneas, íntegras, imparciais e simplesmente trabalhem em prol para aquilo que estudaram, para aquilo que optaram a seguir profissionalmente. Isso não está a acontecer. Há muita boa gente que não quer que isso aconteça, porque os poderes corrompidos estão interligados de uma forma ou de outra. A justiça, efetivamente, é um elo, é uma rede que sustenta, em último lugar, sempre que os criminosos, os corruptos, os vendilhões da pátria sejam realmente denunciados. E obviamente eles têm que ter essa rede. Daí que a maçonaria, ao contrário de muito que aquilo que possam vos dizer, não se trata apenas de uma sociedade ou uma associação legítima, discreta, que procura apenas encontrar, melhorar, evoluir o seu eu interior. É muito mais do que isso. Vocês têm um filme datado da época da Segunda Guerra Mundial, realizado por um francês, que tem como título, esse mesmo realizador, segundo que na altura me recordo, parece que teve uma pequena experiência na maçonaria, e foi baseado nessa experiência que ele, encostado realmente ao fascismo e ao nacional-socialismo, embora francês, tivesse efetivamente esforçado em apresentar esta película, que eu penso que representa muito aquilo que ainda hoje é essas sociedades obscuras, secretas e satânicas. É muito, muito importante que vocês tenham a percepção que dentro destes meios, das grandes elites, eles não estão simplesmente a conviver, a beber copinhos de chá, a trocar receitas, enquanto que preparam guisados. Não é esse o motivo do avental, como já mencionei. Existe todo um conjunto de planos, de parcerias, de ações e agendas que são planeadas na altura por parte desses agentes traidores da avental, entre outros. Eu falo da maçonaria, mas poderia falar de outros, os Bilderberg, mas dentro do nível mais nacional, que se organizam, cruzam sinergias para conseguir atingir determinado tipo de objetivo. E vos garanto que a maçonaria em nada tem de nacionalismo, nada tem de patriótico, nada tem de solidário ou humanitário. Um dos símbolos mais conhecidos dos maçons, desde a sua concepção, desde a sua fundação, é justamente o piso branco e preto, em formato de xadrez. Não quero necessariamente ser uma analogia àquilo que, por exemplo, os surfistas e o pessoal que normalmente pratica desportos radicais marítimos poderá considerar como comparativamente a Yang Jung, aquele símbolo asiático entre o bem e o mal que se complementam. Nada disso. Tem a ver com a dualidade, ou seja, com a dupla cara, o cinismo, parecer algo, mas na verdade fazer outro. Ou seja, por exemplo, eles orquestram todas as suas ações maquiavélicas, as suas sessões, os seus encontros, mas depois, por sua vez, acabam por, para o exterior, para o público, criar fundações, iniciar ações humanitárias, distribuição de produtos alimentares, de acolhimento de refugiados, de entrega de brinquedos a orfanatos, o que vocês possam imaginar. Existem muitos maçons, como é o caso do Dr. Fernando Nobre, presidente atual da AMI,
que tem esta vertente, que tenta projetar para o exterior um lado que não existe, um lado humanitário que não existe. Obviamente eles poderão tentar viver na sua própria ilusão, até certo ponto, mas eles claramente sabem que é um método que já foi utilizado. Eu penso na altura foi pelos Rockefellers e também por Bill Gates, exatamente, depois de ter sido identificadas várias ações contra uma população trabalhadora, por exemplo, contra próprios clientes e, por exemplo, no caso de Bill Gates, relativamente à questão da distribuição na estação de vacinas danosas nocivas em crianças e jovens indianas e africanas, e digamos que é mais uma questão de branqueamento, e não deveria usar este termo, mas branqueamento de imagem, de relações públicas, ok? Daí as cores preto e branco serem maus, mas parecerem bons. Faço-me entender? Por isso é que é muito, muito preocupante que vocês se deixem levar pelas falácias, pelas cantigas da carochinha e vejam até alguns deles, judeus, maçons, bilderbergers, supostamente a manifestarem-se contra algo que até possa existir, uma ação, uma iniciativa, como é o caso, vou-vos dar o exemplo, da Dr. Margarida Oliveira, assim como o Dr. Rui, aparentam efetivamente estar a defender o povo, a defender os interesses de uma população, a salientar, a destacar efetivamente crimes contra esse mesmo povo, contra a humanidade, mas no fundo, não passa nada mais de ser o facto, ou seja, ele capitaliza efetivamente aquelas comunidades, os chamados espertos, não comparar com os woke, a expressão woke relativamente alusiva aos esquerdistas estrangeiros, sobretudo norte-americanos e canadianos, mas os espertos, os verdadeiros espertos. E com isso capitalizar humanamente, a nível de recursos, a nível mediático, ao ponto, se for preciso, de demonizar a sua própria imagem, a imagem da iniciativa, da equipa, daquilo que ele representa. Okay? E isso aconteceu de uma forma bastante flagrante quando este juiz se lembra simplesmente de propor, a desafiar um oficial da polícia que é maçom, eu penso que até ele chegou a admitir, e com isso fazer estas jogadas, percebem? Para criar aqui polos e antagonizar ainda mais a população contra a população. Porque o objetivo deles, dos judeus e dos seus fantoches góis, os maçons, entre outros, é justamente provocar o conflito interno entre as populações. Isto porque costuma-se dizer que assim consegue-se matar dois coelhos numa cajada. Ou seja, sem sujarem as mãos, pelo simples facto de manipular, apresentando alguns peões, alguns agentes num suposto lado que até é contrário, antagónico aos interesses da joalharia, mas eu exponho lá para não haver outro que o faça, e André Ventura vem demonstrar isso, várias vezes pelo menos vem dizer, ainda bem que há o Chega, porque não, havendo o Chega não há extrema-direita. Ou seja, ele absorveu todos os votos que poderiam eventualmente vir a ser para um partido ergue. E ele admite-o. A questão é que ele chega a admiti-lo publicamente, através de entrevistas, debates. E isto é feito à descarada. Da mesma forma que outros fazem, judeus ou maçons, ou outros que possam estar sobre o domínio dessa esfera, em criar esses tais polos, onde as pessoas vão se identificar mais com este ou com aquele, e obviamente levar então à convulsão social, ou seja, distúrbios, motins, e com isso criar uma guerra interna se for preciso. Nós vemos isso, por exemplo, com a guerra entre os dois países do leste. É muito fácil, eles conseguem, mesmo para isso tenham que sacrificar-se alguns dos seus peões, alguns dos seus agentes, e pôr inclusive em causa a sua própria carreira. Mas não se preocupem,
porque tanto uns como outros devem ter uma almofada financeira já predisposta, já disponível, para conseguir absorver, compensar todas as perdas financeiras que possam ter dali em diante, ok? Ninguém faz nada sem ter este tipo de motivação. Sabemos que o André Ventura, na primeira campanha, já há vários anos, tinha realmente um suporte financeiro de 500 mil euros. Este doutor Rui Castro, inclusive, deixou a função de juiz. Imaginem, que como vocês devem depreender, tem um salário bastante generoso, para executar funções como advogado, suspendeu a atividade, no Brasil, para assegurar a atribuição da nacionalidade de descendentes de judeus, não era de brasileiros apenas, não eram uns simples brasileiros, de judeus sefarditas cá para Portugal. Ele é responsável, entre outros, efetivamente, pela invasão de judeus cá em Portugal. O que é que isso vos diz? Que ele é efetivamente um agente da verdade? É um líder incontestável? É alguém que nos poderia levar para bom porto, para bom rumo e com isso, efetivamente, ajudar a destruir este regime putrefacto? Tenho mesmo a certeza. Pensem lá um pouco. E por uma razão existe em vários países esta metodologia, este modus operandi de oposição controlada. Só para ter um exemplo, vocês têm efetivamente um judeu, em França, se candidatou como nacionalista, fazendo rivalidade a Marine Le Pen para as presidenciais em França. Agora não sei se é agora, 2022. E só com isso, vocês conseguirão perceber que o objetivo aqui é sempre capitalizar, inclusive, não só aqueles que poderão, obviamente, ter afinidade às causas, objetivos e agendas deles, mas também os opositores. Já Lenin dizia que a melhor forma de poder realmente ganhar é justamente conquistando o lado oposto, dominando, por outras palavras. Aqui tem a expressão correta. Isto já vem de trás, meus amigos. Isto não é de agora. Eles não estão a fazer nada inédito. Nós é que aparecemos neste século, neste milénio de século XX para século XXI e foi-nos ocultada muita informação. Okay? E aqueles que estavam dispersos, aqueles que perceberam-se dessas artimanhas, voltaram-se e foram classificados como uns demónios. Da mesma forma que aqueles que recusaram-se, que questionaram e tentaram perceber a origem do puseram em causa tudo que foi posto em prática por parte dos governos e das presidências e todas as suas infraestruturas submissas, subalternas, vocês conseguirão depreender que, afinal, é muito fácil demonizar quem possa estar do lado certo, combatendo as pessoas erradas. Ou seja, as pessoas estão do lado errado. Por isso, é muito importante que vocês confiem em tudo. E no que diz respeito à maçonaria, não existe pureza nas suas intenções. Não existe filantropia. Não existe qualquer causa verdadeiramente humanitária. É apenas um jogo de ilusões. Ok? Força, Portugal!